Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Professor Anderson Oliveira, e estou aqui mais uma vez e dessa vez para discutirmos juntos a parte relacionada à fonoortografia. Dessa vez o professor Anderson vai discutir em aula um pouco sobre as regras de acentuação gráfica. Eu vou trazer alguns conceitos iniciais e essenciais da fonologia do português e trabalhar com vocês a parte de acentuação. Lembrando que quando nós falamos de fonologia, é o tipo de conteúdo que cai com frequência em algumas bancas, geralmente bancas menores, bancas de proporções não tão grandes assim, que realizam alguns concursos municipais, talvez alguns estaduais, mas, de modo geral, bancas de maior porte ou que realizam maiores concursos não costumam cobrar tanto esse conteúdo em prova, beleza? De todo modo, a acentuação gráfica, que é um conteúdo que faz parte da fonologia, é importante de ser estudada, porque geralmente, quando não é abordada de forma direta em uma questão, costuma aparecer dentro de uma questão de reescrita de sentenças, por exemplo. E aí tu vai ter que julgar se aquela reescrita está correta ou não. E às vezes o erro que a banca põe naquela questão de reescrita é justamente um erro de acentuação gráfica, ok? Então é muito importante sim que a gente conheça as regras de acentuação e conseguir ao mesmo tempo comparar as palavras e distinguir as regras que justificam o acento de umas palavras e as regras que justificam o acento de outras palavras, beleza? Então bora lá, acompanhe comigo na tela o seguinte. A primeira informação que eu preciso ter, ou as primeiras informações, são as noções elementares, essenciais, a respeito da fonologia do português. Já vou destacar aqui esse termo, fonologia, tudo bem? Quando o professor falar com vocês sobre fonologia, você entenderá que isso nada mais é do que o estudo dos sons, beleza? Quando eu falo sobre fonologia, eu estou falando da parte da gramática, a parte da ciência linguística, que estuda as manifestações sonoras. Observe o conceito que eu escrevi aqui na tela. A fonologia pode ser entendida como o estudo dos sons, o estudo dos sons de uma língua específica. Nosso caso, né, a língua portuguesa. Entenda comigo o seguinte, meu caro aluno. Quando eu falo de fonologia, eu preciso entender que o meu foco não é a parte escrita da palavra. Eu não estou querendo saber de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, e esses conteúdos nós já estudamos. Eu quero saber aqui dos fenômenos relacionados ao som. Perceba que a língua pode se manifestar por meio do som, da pronúncia, que é o que eu estou fazendo agora. A língua pode se manifestar por meio da escrita. Eu tenho as palavras, o texto verbal. E a língua pode se manifestar também por meio da leitura, que para isso, né, é exigido que eu tenha feito a escrita antes. Então observe que quando alguém vai aprender uma língua estrangeira, por exemplo, você que quer aprender o inglês, existem as habilidades do inglês que você deve dominar. Você precisa saber falar bem inglês, você precisa saber escrever em inglês, saber ler em inglês, conseguir, no caso, como é uma língua nova, entender outra pessoa que está falando. Deu para pegar aí a visão do que eu estou querendo dizer? Pois bem, com o português, com a língua portuguesa não é diferente. Existe uma parte da língua portuguesa, uma parte da nossa gramática que estuda os fenômenos do som da língua, dos sons da língua. Existe uma parte da gramática que estuda as manifestações sonoras. Essa parte é chamada de fonologia, beleza? Voltando aqui para a tela, eu vou citar um exemplo que é bem ilustrativo e básico para vocês. A palavra casa. Eu escrevi a palavra casa aqui e, obviamente, não é difícil de perceber, claro. O vocábulo casa possui 4 letras. Eu tenho 4 letrinhas para a palavra casa. Porém, quando eu falo de fonologia, eu preciso entender quantos sons eu produzo para falar a palavra casa. Quantos sons eu tenho que produzir com o meu corpo, com o meu aparelho fonador, para pronunciar a palavra casa. Observe que do lado eu coloquei o seguinte, 4 sons. Aí você vai dizer, professor, então é simples.
Para eu saber a quantidade de sons que uma palavra tem, eu só preciso contar a quantidade de letras. Não é bem assim, não. Não é bem assim que funciona. Então, o que eu preciso que você entenda é, quando eu falo de uma palavra do português, você precisa entender que essa palavra vai ter uma quantidade de letras, isso é fato, é óbvio, mas essa palavra também terá uma quantidade de sons. Às vezes, a quantidade de sons coincide com a quantidade de letras que aquela palavra tem. Às vezes não, às vezes difere. E é por essa razão que nós precisamos nos ater, nós precisamos prestar bastante atenção nessas manifestações dentro do campo da fonologia. Muito bem? Anderson, por que a palavra casa tem 4 sons? Olha só, separando casa de modo basicão, a gente sabe que tem 2 sílabas, tá bom? Eu tenho aqui, ó, casa, tenho 2 sílabas. Porém, os sons que eu produzo são, para a primeira sílaba, os sons que eu produzo são c, esse sonzinho que sai pela minha boca, e um pouco pela garganta, esse c, e a vogal A. Eu tenho que pronunciar esses 2 sons, c e esse A. Junta esses 2 sons, aí eu tenho essa sílaba, k, beleza? Não é a risadinha do WhatsApp, não, tá bom? Esse k que eu tenho aqui é a junção do fonema k e do fonema A. 2 sons, beleza? O za, que é a segunda sílaba, é a junção do fonema z, esse zumbidozinho que nós fazemos com a boca quando a língua toca o céu da boca, beleza? Esse z que nós fazemos, recuamos a língua e encostamos no céu da boca, esse z que nós fazemos, e a vogal A mais uma vez, a. Esses 2 sons, za, certo? Compõem a outra sílaba, consequentemente eu sei que para a palavra casa, eu tenho 4 letras e, coincidentemente, eu tenho 4 sons, 4 fonemas. Eu tenho aqui para a palavra casa esses fonemas aqui. Para a palavra casa. Casa, fonema K, fonema A, fonema Z, fonema A. Beleza? 4 sons. Eu pronuncio 4 sons para a palavra casa. Beleza? Ok. Mas vamos lá. Conceitos. O que é uma letra? Já parou para pensar que você está estudando língua portuguesa para concursos e talvez você não saiba o conceito de letra? Pois bem, eu vou te falar. Letra, meu caro aluno, é a representação gráfica de uma manifestação sonora. Por exemplo, quando eu tenho a letra C, eu sei que em algumas situações o C vai ter esse som aqui, ó, k. Então o C vai ser a representação gráfica do fonema do som k. Por exemplo, na palavra cão. O C, ele tem essa representação sonora de k. Mas se eu tiver a palavra, escrever aqui uma palavra que para alguns é intimidante, né? Não sei. Na palavra chifre, o C que aparece é a mesma letra. Ele não representa mais o som k. A sonoridade k não é mais representada pela letra C. Observe que aqui, embora seja a mesma letra, o som que ela representa é um som diferente, é um som distinto. É esse o cuidado que você precisa ter. Então vamos lá. Falei de letra, você vai entender que letra é a representação gráfica de um som. Pode ser mais de um, mas de imediato fixe esse conceito. Letra é a representação gráfica de uma unidade sonora, ok? Isso é que é a letra, ou seja, a letra ela simboliza um som. Às vezes, uma única letra pode representar mais de um som. Às vezes, 2 letras representam apenas um som e por aí vai, ok? Mas agora, de imediato, conceito, letra. O que é letra? Letra é a representação gráfica de um fonema, de uma unidade sonora, belezinha? E o que é um fonema? O que é um som, afinal de contas? Bora lá? Som é toda a unidade mínima, fonema, né? É toda a unidade mínima que o seu corpo consegue produzir. Toda a unidade mínima de som que o seu corpo consegue produzir. Uma vez eu perguntei a um aluno para concurso, eu disse, cara, me diz aí,
quantos sons tem a palavra cachorro? E aí ele disse, professor, cachorro tem 3 sons. Eu disse, é porque? Ele disse, ó, professor, cachorro. Eu disse, pô, cara, parabéns, você está completamente errado, tá bom? A palavra cachorro não tem 3 sons, ela tem 3 sílabas. Som é a unidade mínima, tá bom? Fonema é a unidade mínima de som que o seu corpo produz. Vou repetir. Fonema é a unidade mínima de som que o seu corpo produz. Exemplo, pense comigo no seguinte. Olha só, quando eu tenho a palavra, vamos lá, uma palavra simples de 4 letras, pato, beleza? Pato, pato. Essa é a palavra. Quantas letras eu tenho? 4 letras, tá bom? 4 letras, P-A-T-O, 4 letras. Quantos sons eu produzo para a palavra pato? P, A, T, O. P, A, T, O. Pato. 4 sons. Eu produzo com o meu corpo 4 sons para pronunciar a palavra pato. Beleza? Esse é um exemplo. Letra 4. Fonemas 4. Mas se eu pensar na palavra cachorro, que foi a palavra que o aluno me deu. Bora lá para a tela. Cachorro. Vou escrever aqui, viu? Ó. Cachorro. Essa é a palavrinha. Vou separar aqui. Cachorro. Pronto. Essa é a palavra. Separada. Separação silábica. Beleza. O que acontece? Quantos sons eu tenho nessa primeira sílaba? K. 2. Não é isso? 2 sons. K, A, K. Esse sonzinho, ó. K. E esse sonzinho aqui, ó. A. 2 sons. Beleza? Eu tenho 2 sons aqui. Eu sei que fonologia é constrangedor. O cara fica com essa cara de apombalhado, né? Como a gente fala aqui em Alagoas. K, K, T, T. Eu sei que é estranho. Mas o cara tem que fazer pra aprender, pô. Beleza? Na outra sílaba. Essa sílaba aqui, ó. Esse show. Cachorro. O RR se separa mesmo, viu, gente? É assim que a gente faz a separação silábica, tá bom? RR se separa. Esse show. Percebeu que eu tenho 3 letras? C-H-O. 3 letras. C-H-O. Mas quantos sons eu tenho? Em show. Cachorro. Show tem 2 sons, gente. O som esse sh que você faz, e o O. Show. Cachorro. 2 sons. Olha que interessante. Eu tenho 2 sons aqui. E esse RR do cachorro. Esse são 3 letras. R-R-O. Mas o som que eu pronuncio também são 2. Esse esse que eu faço, e o O no final. 2 sons mais uma vez. Olha só que interessante. A palavra cachorro, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra tem 8 letras. 8 letras. Mas olha quantos sons ela tem. 2, 4, 6. 6 fonemas. 6 sons. 6 fonemas. Olha que interessante. A palavra cachorro tem 8 letras, mas fonemas, ela só tem 2. Perdão, só tem 6. Beleza? Essa é a ideia. A diferença, né, entre letra e fonema no português. Ok? Creio que isso ficou bem claro. Eu coloquei um outro exemplo aqui, que foi a palavra quinta. Tá bom? Esse é o outro exemplo que eu escrevi. Deixa eu apagar aqui essas marcações. Ok. A palavra quinta, ela tem aqui, ó, 6 letras. Q-U-I-N-T-A. Quinta. Mas os sons que eu pronuncio são esses aqui, ó. Aqui faltou o tio aqui no I. Tá bom? É uma representação sonora. Essas barrinhas que eu uso, gente, ó. Essas barrinhas aqui, ó, são as chamadas barras oblíquas. Elas servem para indicar que o que eu estou escrevendo não são letras, são sons. Eu estou tentando representar os sons, beleza? Então, isso aqui, ó, quinta, é a representação sonora. Isso aqui são os fonemas, tá bom? Aqui são os fonemas da palavra quinta-feira. Da palavra quinta, desculpa. A palavra quinta aqui tem 4 sons. K, in é um som só, olha só. Um som único. In, K, in,
A, quinta, beleza? Eu tenho 6 letras, mas só tenho 4 sons, beleza? Essa é a ideia dentro do campo da fonologia, a diferença entre letra e fonema, beleza? Outra informação que eu acho bem relevante citar é o seguinte, embora eu já tenha falado para vocês sobre essa distinção de letra e fonema, é que um fonema ele pode ser representado por várias letras. O que é que isso quer dizer? Um fonema ser representado por várias letras. Acompanhe comigo o raciocínio da palavra casa, da palavra exemplo e da palavra zebra. Olha só, em casa, exemplo e zebra, eu tenho aqui, primeiro, na palavra casa, saca só, a consoante S, eu tenho a consoante X e eu tenho a consoante Z. São 3 letras diferentes. S, X, Z. Tá bom? Só que nas 3 palavras que eu escrevi, por mais que sejam 3 letras diferentes, as 3 letras, lembre que letra é uma representação gráfica de uma unidade de som. As 3 letras são diferentes, mas elas representam o mesmo som, que é esse som aqui, ó, Z, Z. Esse fonema que eu acabei de colocar aqui, ó, destacado, beleza? Observe que são 3 letras diferentes, mas as 3 letras representam o mesmo som, a mesma ideia sonora, que é esse zumbido, esse Z, Z, que você pronuncia. Casa, exemplo, zebra. Perceba que esse Z que você pronuncia, Z, esse zumbido, que é o som, a sonoridade Z, essa sonoridade aqui no texto está sendo representada por 3 letras diferentes. A letra S, a letra X e a letra Z. Então essa é a primeira informação. Um fonema pode ser representado por várias letras, ok? Só que eu também posso ter uma única letra representando ou simbolizando vários fonemas diferentes. Isso também pode acontecer sem problema, ok? Beleza? Tranquilo. Bora lá. A segunda parte da fonologia que eu quero explicar para vocês são os encontros vocálicos. Como assim, Anderson, encontros vocálicos? Pessoal, às vezes, na mesma sílaba, eu posso ter, ou em sílabas diferentes, eu posso ter vogais se encontrando. Antes de colocar qualquer material no quadro, lembrem comigo o seguinte. Essas aqui são as vogais da língua portuguesa, tranquilo, beleza, coisa que eu aprendi no maternal no Jardim 1, tá bom. Mas o que eu preciso que vocês entendam é, algumas palavras de português têm, às vezes, um encontro dessas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, se eu escrever aqui com vocês a palavra peixe, bora lá. Peixe. Observe que na palavra peixe eu tenho aqui na primeira sílaba a vogal E e a vogal I se encontrando. Isso é um exemplo de encontro vocálico. Na palavra saída, por exemplo, olha só. Sa-i-da. Tá bom? É um I ali, viu? Eu tenho aqui, ó, a vogal A encerrando uma sílaba e a vogal I já começando uma outra sílaba. Isso também é um exemplo de encontro vocálico. Ah, sei lá, na palavra Uruguai. Devia ter separado a sílaba, bora lá. Na palavra Uruguai. Na palavra Uruguai, olha que interessante. Eu também tenho aqui, só que dessa vez 3 vogais se encontrando na mesma sílaba. Isso são alguns exemplos de encontros vocálicos. Isso é um encontro vocálico quando, na mesma sílaba, eu tenho vogais se encontrando, ou quando uma sílaba termina com a vogal e a outra já começa com a vogal. Isso é o encontro vocálico no português. Eu vou falar sobre eles agora. Bora lá analisar comigo. Seguinte, primeiro passo. Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Eu acabei falando de cada um deles para vocês agora, mas eu vou explicar um pouquinho mais. Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Eu tenho o ditongo, eu tenho o tritongo e eu tenho o hiato, beleza? Ditongo, tritongo e hiato. Esses são os 3 encontros vocálicos que existem no português. Existem também os encontros consonantais, que não é o nosso foco. O nosso foco será entender um pouco sobre esses encontros vocálicos para aprender acentuação gráfica. Bora lá começar a falar sobre eles para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui.
Beleza, show de bola. Primeiro encontro vocálico, ditongo. O que é o ditongo, Anderson? Seguinte, nas sílabas em que ocorre o ditongo, eu tenho o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Ô Anderson, como assim o encontro de uma vogal e de uma semivogal? O que é que isso quer dizer? Seguinte, gente, analisando a palavra fica mais fácil. Observe comigo a palavra caixa. Caixa, tá aqui no material, olha só. Caixa, tá bom? Guarda essa palavra, porque a tela vai sumir daqui a pouco. Vai ficar só eu aí aparecendo para você. Guarda essa palavra. Caixa, caixa. Olha como ela se separa. Caixa. Perceberam que nessa sílaba aqui, eu tenho duas vogais, não é isso? A vogal A e a vogal I. Cai, cai, chá. Perceberam que na primeira sílaba eu tenho duas vogais se encontrando, não é isso? Isso é o que nós chamamos de ditongo, tá bom? O ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Aí eu posso falar com você o seguinte, ou melhor, você falar comigo, Anderson, eu entendi o que é um ditongo, mas me diga uma coisa, o que é uma semivogal? E como eu vou diferenciar vogal de semivogal? Eu nunca ouvi falar disso na escola, Anderson. Eu já ouvi falar de vogal, mas de semivogal eu nunca ouvi não, nunca entendi isso não. Pronto, olha só para mim agora aqui, tá bom? Sai um pouquinho da tela e concentra em mim. Na palavra caixa, olha só, caixa. Nessa primeira sílaba, cai, 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 tá bom? Estou repetindo várias vezes para você conseguir acompanhar o meu raciocínio. Existem duas vogais, tudo bem até aí. A vogal A e a vogal I. Cai. Eu te pergunto, das duas vogais que aparecem, qual é a que possui a sonoridade maior ou a sonoridade mais enfática? Ou seja, das duas, para você entender, qual é a mais pesadona? Qual é a que tem uma aparição maior? Quando eu digo cai, cai, é o som do A ou o som do I? Qual desses dois sons é mais evidente? Olha só, cai, cai. O som mais evidente é o do A, concorda comigo? O A, ele é mais evidente do que o I. Pois bem, o A será então a vogal. O I será a semivogal. Essa vai ser a ideia, tá bom? Vogal é o som mais forte. Vou repetir, quando ocorre um ditongo, tá bom? Ou um tritongo, vogal é a que terá o som mais forte, mais enfático, mais poderoso, tá ligado? A semivogal é a que possuirá o som mais fraquinho, mais devagarinho, bem sutil ali. Por exemplo, na palavra caixa. O A ele é forte, caixa. Ó, o A ele sai com mais ênfase, tá bom? Ah, me dá aí essa caixa. Ó, A sai um pouquinho mais forte, o I um pouquinho mais fraco. Beleza? Agora, na palavra peixe, por exemplo, peixe. Olha só, peixe, peixe, peixe. O pei que aparece primeiro aí, ó, tem um ditongo. É, I, pei, pei, pei. O é e o i se encontram na mesma sílaba, é um ditongo. Quem é a vogal? A vogal é, ela é mais forte. Quem é a semivogal? I, porque é mais fraquinha, é mais sutil, tá bom? Essa é a ideia. Beleza? Bora voltar para o material? Peixe, tá aqui, ó. O E é vogal, o I é semivogal, é mais fraquinho. Mal. Mal não se separa porque é monossílabo, só tem uma sílaba. Mal, mal, mal. Quem é mais forte? Mal. É o A, né? O A é vogal. A letra U é semivogal, beleza? Muito. Eu tenho aqui o U e o I, ó. Muito, muito, muito. O U seria a vogal. O I, a semivogal, porque é um pouquinho mais fraca. Deu para capturar a ideia? Show de bola. Bora lá. Classificações dos ditongos. Os ditongos na língua portuguesa podem ser chamados de ditongos. Vou botar aqui amarelo. Opa. Ditongos crescentes. O que é um ditongo crescente? O ditongo crescente, pessoal, é aquele em que o som ele vai da semivogal, olha só,
o som vai sair do mais fraco, que é a semivogal, para o som mais forte, que é a vogal. Isso é o ditongo crescente. Ele cresce, ou seja, do mais fraco para o mais forte. Isso aí é o ditongo crescente no português. Por exemplo, goela. Na palavra goela, eu tenho aí goela. Olha só, o O é mais fraco. O E é mais forte. Não tem pra onde correr. Você só vai aprender se você brincar, velho. Se você não brincar de pronunciar as palavras, você não vai entender. Eu costumo dizer que para você conseguir entender a palavra, você tem que brincar de vendedor de macaxeira. Ou vendedor de macaxeira, ou vendedor de ovos. Aquele cara que vende na feira, que grita o nome do produto. Melancia, laranja, manga, o cara grita lá o nome da fruta. Perceba que quando ele grita, ele sempre dá ênfase na sílaba tônica. Pronto. Aqui, para você identificar o ditongo, você vai ter que ler a palavra, vai ter que ler aqui a expressão e vai ter que identificar. Por exemplo, na palavra quadro, 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 o U é mais fraco, o A é mais forte. Ou seja, eu cresci, ditongo crescente. Isso é o ditongo crescente em língua portuguesa, beleza? O ditongo decrescente é o oposto. Eu parto do som mais forte, eu parto da vogal para o som fraco, para a semivogal. Esse é o ditongo decrescente. Por exemplo, na palavra muito, muito, o U é vogal, o I é semivogal, tá bom? Na palavra muito, aqui eu tenho a vogal e aqui eu tenho a semivogal, a mais fraquinha, beleza? Flauta, 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 olha só, o A ele é mais forte, flauta, flauta, olha só, quando eu grito a palavra, o A é mais forte, o U é mais fraco, ditongo decrescente, tá bom? Eu não sei se você está copiando isso, a produção está aqui, anotando com força as dicas de português. Eu não sei se você está pegando isso aí e anotando, beleza? Bora lá. Outra diferença, para a gente chegar aí no encerramento do primeiro bloco, quando o ditongo, ele é oral. Opa, deixa eu marcar aqui. O que é um ditongo oral? Ditongo oral, gente, é aquele em que o som vai sair apenas pela sua boca, tá bom? O ar, a sonoridade, ela passa apenas pela sua boca. Esse é o ditongo oral. Eu vou dar um exemplo do que é uma expressão oral, uma palavra que tem um som oral e um som nasal. A palavra é pai. A outra é pão. Observe que a palavra pai, ela só tem a sonoridade, o som é pronunciado apenas pela boca. Pai, 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 pai. Quando eu falo de pão, pão, se você fechar os olhos e concentrar, você vai perceber, feche seus olhos aí e concentre, tá bom? Não é pregação não, mas feche seus olhos e concentre e pronuncie pão. Você vai perceber que o som, ele passa também, ele dá uma vibrada, você sente um pouco ele passar pelo seu nariz. Pão, pão, pão. O seu nariz faz uma pequena força também, ele faz parte do jogo da pronúncia, quando o som é nasalizado. Por isso que o nome é nasalizado, porque ele passa aqui, ó. É um som que passa também pelo seu nariz, é um som nasal, tá bom? Beleza? Ok, já sei o que é um som oral. O som oral é aquele que passa apenas pela boca. Exemplo. Boi. Mal. Boi. Não é boi, é boi. Boi, só pela boca. Boi, boi. Mal. Mal é só pela boca. Um ditongo nasal, o som ele vai sair não só pela boca, mas pelo nariz. Quando eu pronuncio, por exemplo, vou criar aqui uma situação, uma palavra. Tá bom? Sótão. Olha que interessante aqui. Sótão. Eu tenho aqui dois sons, tá bom? Esses dois sons são vocálicos, vogal A, vogal O. E mesmo esses dois sons sendo vocálicos, eu tenho um deles saindo também pelo nariz. Sótão. O som que sai pelo nariz é o som do que a gente chama de pessoa fonhe, beleza? Aquele cara que tem aquela dificuldadezinha de falar e o som sai um pouco bastante nasalizado. Pronto, sótão.
Perceba que se você botar o dedo no nariz e não apertar, só encostar, você vai sentir a vibração, só tão. Você sente uma vibração. Isso comprova de que o som, comprova ou ajuda a entender que o som é nasal. Beleza? Ok? Show de bola. Cãibra, por exemplo, cãibra. O A não sai assim, ó. A, ele sai an. Cãibra. Deu para sacar? Beleza? Ok? Show de bola. Isso é o ditongo nasal. Vamos encerrar esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente está de volta com a segunda parte para entender mais sobre o hiato e os tritongos. Beleza? Até daqui a pouco.